Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. China já suspendeu as importações de 11 frigoríficos e uma unidade de pescados do Brasil por preocupações com a Covid-19. Impactos econômicos provocados pela pandemia no Brasil deverão ser superados pela força do agronegócio. Balança comercial do Brasil terminou 2020 com superávit superior a 50 bilhões de dólares, uma alta de 6% em relação ao saldo de 2019. Especialista da Scott Consultoria vai comentar sobre o projeto Confina Brasil. O Agora Agro já está no ar. Desde o início da pandemia, a China já suspendeu as importações de 11 frigoríficos e uma unidade de pescados do Brasil por preocupações com a Covid-19. E desse total já foram restabelecidas as exportações das unidades da BRF em Dourados e Lajeado, da Marfrig em Várzea Grande, da Minerva em Barretos, da empresa Monteiro Indústria de Pescados e da processadora de carne Agra. Em alguns meses e também em alguns desses casos, o país asiático alegou ter encontrado traços do coronavírus nas embalagens das carnes brasileiras. E neste momento, entretanto, 5 frigoríficos ainda estão suspensos de exportar para a China. São eles: JBS, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que opera com carne de frango; Minuano de Lajeado, também no Rio Grande do Sul, com carne de frango; outro da JBS de Três Passos, no Rio Grande do Sul, que trabalha com carne suína; a Aurora de Xaxim, em Santa Catarina, que trabalha com carne de frango; e a Aurora de Chapecó, também em Santa Catarina, que trabalha com carne suína. Os impactos econômicos provocados pela pandemia no Brasil, eles deverão ser superados pela força do agronegócio, enquanto especialistas projetam que a retomada da economia no pós-pandemia passará pelo crescimento de receita e produção de café, soja e milho, por exemplo. O ex-ministro da Agricultura, o Nery Geller, ele assegurou que o setor servirá de mola propulsora para retomar o caminho do crescimento econômico. O agronegócio vai ser, com certeza, o grande instrumento da retomada da economia do Brasil. Sobre a produção agrícola, em meio à pandemia, o ex-ministro da Agricultura também classificou como positivas as ações tomadas pelo governo brasileiro. Nós tivemos a maturidade suficiente para realizarmos o enfrentamento dentro do que era razoável, como o funcionamento de portos e terminais rodoviários, que mantiveram o avanço das exportações. Acreditamos que nós conseguimos ter aí um equilíbrio da preservação da saúde da população com a manutenção da economia. Graças à queda mais forte das importações do que das exportações do Brasil, que terminou 2020 com superávit de quase 51 bilhões de dólares e uma alta de 6% em relação ao saldo de 2019. O mês de dezembro, porém, mostrou reação mais expressiva das compras externas, tendência que deve ganhar fôlego ao longo deste ano, refletindo a melhora da demanda doméstica. Mesmo assim, governo e especialistas esperam um novo aumento do saldo comercial em 2021, sustentado pela demanda ainda firme da China, cotações elevadas de commodities e também alguma recuperação nas vendas de produtos manufaturados. Divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, o superávit comercial de 2020 resultou de redução de quase 7% das exportações frente a 2019, para 209 bilhões de dólares, enquanto as importações diminuíram 10,3% na mesma base de comparação, para 158 bilhões de dólares.
Em dezembro, a balança teve um déficit de 41 milhões de dólares, com alta de quase 40% das importações para 18 bilhões de dólares e uma retração de 5,3% das exportações para 18,3 bi em relação a igual mês de 2019. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o Confina Brasil, um excelente trabalho realizado pela Scott Consultoria. Nós voltamos já, é um minutinho só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Marco Túlio Habib. O Marco, ele é zootecnista, é diretor de marketing da Scott Consultoria, uma das principais consultorias da América Latina, e nós vamos falar sobre o Confina Brasil, que é um excelente trabalho que a Scott vem fazendo, dando assim uma radiografia daquilo que está passando nas principais regiões de produção de carne do nosso país. Marco Túlio, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos tocar em pontos importantíssimos sobre a economia, sobre o andamento da pecuária de corte. Tudo bem, Marco? Olá, Toninho. Bom, tudo bem por aqui, graças a Deus, né? Primeiramente, um feliz ano novo, um feliz 2021, obrigado. De muito próspero aí para toda a turma que está envolvida no trabalho de vocês. E é um prazer estar aqui mais uma vez colaborando com vocês, trocando ideia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marco. Marco Túlio, vocês da Scott Consultoria e eu também aqui na televisão e também com o nosso canal TV Agro, a gente enfrenta uma série de problemas com relação ao preço do boi gordo. O pecuarista, uma boa parte dos pecuaristas, ainda não entendeu que nós temos preços diferenciados de um bovino quando você vai comercializar com frigorífico. Nós temos aquele boi padrão, boi brasileiro, de 3 anos e meio, 4 anos de idade. Nós temos um animal mais precoce de 24 meses, 26 meses, que provavelmente vai para exportação. E aí a arroba é mais cara e já no outro caso a arroba é mais barata. Acontece isso com vocês também, não é, Marco? Vixe, a gente está, acho que, escaldado disso aqui, né, Toninho? Que a gente realmente anda no fio da navalha. A gente subiu 50 centavos o preço do boi, frigorífico corretor falando que nunca mais vai passar preço para a gente, caiu o preço do boi, a pecuarista falando que a gente está comprado, a gente vive muito isso. Realmente é um grande dilema, mas esse é o nosso trabalho. E uma coisa que a gente sempre reforça o nosso preço é a referência do mercado. Sim. Ele é o preço para um balizamento. Obviamente acontecem negócios acima e negócios abaixo, dependendo do volume do gado, da distância do acabamento, de uma série de coisas que quem julga isso, na verdade, é o próprio comprador. E junto a isso, nesse momento, o que acaba muitas vezes confundindo a turma é que de 2 anos para cá entrou o tal do boi China, né? Que é um boi que tem que ter até 30 meses enfim, tem uma série de características que precisam ser respeitadas. E nesse boi, realmente, o frigorífico que faz a exportação, ele consegue pagar um pouco mais. Hoje, acho que está em torno de R$3 ou R$4, se eu não me engano, a diferença desse tipo de animal para o boi comum, que a gente chama.
Isso teve uma diminuição aí no final do ano, agora parece que está um pouquinho maior essa diferença, mas faz parte. O pecuarista, aos poucos, ele vai entendendo que ele precisa melhorar a qualidade do gado, ele precisa dar precocidade, enfim, para poder ser melhor remunerado, vamos dizer assim. E, na verdade, acho que a briga não tem que ser nem essa, né, Toninho? Não é o pecuarista ficar nessa loucura de brigar por R$1 ou R$2 a mais pela arroba. Ele ser mais eficiente, conseguir produzir mais dentro da mesma área, essa diferença acaba ficando relativamente pequena quando você olha para o todo. Então, esse é o nosso recado. Não adianta ficar de medindo picuinha, é melhor você ser mais eficiente, ser mais produtivo, que com certeza essa diferença vai ser minimizada lá na frente. Marco Túlio, o que corre no mercado hoje, o que corre vamos dizer assim, nos corredores da pecuária de corte, é que não tem boi pronto no Brasil. Existe uma escassez de boi, frigorífico dando férias coletivas, enfim. E todo mundo esperando aí um reajuste positivo, um reajuste maior no preço da arroba. 2021 vai seguir apertado para o frigorífico e o preço lá em cima da arroba do boi? Ou o mercado brasileiro, o consumidor brasileiro, não consegue pagar uma arroba a R$300? Como é que vai ficar esse mercado? Toninho, na atual situação da nossa economia, é difícil a gente ter um aumento de demanda com preço de arroba a R$300, como o senhor disse, né? Então, o mercado ele sempre vai buscar o equilíbrio. A gente viu essa arroba subindo, chegou a lamber os 300, voltou, agora desde o intervalo aí do Natal ela vem subindo, hoje a gente teve reajuste no preço do boi, mas é um reajuste mais por falta de oferta do que por demanda, porque realmente a demanda está fraca. E a oferta ela é curta, então é isso que está segurando. A gente tem que avaliar outras questões, né? Que, por exemplo, a exportação, que até o momento a gente tem uma perspectiva positiva, mas a gente não sabe como é que vai se comportar esse dólar com mudança de presidência dos Estados Unidos, com essa pandemia voltando e com força total no mundo inteiro. Até o momento a gente não teve nenhum break, nenhum sinal de que a gente deve ter alguma queda na exportação. Inclusive, o dado do SDA acho que está apontando um crescimento de 3,5% agora, sendo que de 19 para 20 já aumentou, de 18 para 20 também já aumentou, de 18 para 19 também já aumentou bastante, ou seja, a gente vem colecionando aumentos. Não dá para esperar grandes aumentos, eu acho que o mercado não vai aceitar isso, mas eu acho que é um cenário de estabilidade, pontualmente subindo, pontualmente caindo, mas é um cenário, de maneira geral, olhando para trás, é positivo para a pecuária. A gente realmente está num ciclo de alta do preço de boi. Bom, ô Marco, recentemente a Scott Consultoria fez um projeto, um programa de trabalho chamado de Confina Brasil. Ou seja, vocês resolveram fazer uma tomografia da pecuária de corte confinada no país. Me fala dos resultados, como é que foi? Soninho, esse projeto foi um grande desafio para a Scott Consultoria. Quando a gente conseguiu colocar ele, na verdade era para ele ter acontecido em 2017, não aconteceu por conta da carne fraca, a gente teve que voltar. E a gente voltou com força total esse ano, fomos impactados no começo pela pandemia e conseguimos aí driblar, né, os obstáculos e finalizar o projeto no ano de 2020. A nossa expectativa inicial era de fazer um levantamento de cerca de 20% do gado confinado, além de uma parcela do gado semi-confinado. Como a gente teve que reduzir a equipe, dividir a equipe, a gente acabou ampliando um pouco essa amostra. A gente chegou em 1.663.000, praticamente 1.700.000 cabeças visitadas em loco, né, em confinamento, fora 250.000 em semi-confinamento e mais quase 500.000 a pasto. Ou seja, olhando para o confinamento, isso é muito representativo. Isso representa quase 30% do gado confinado no país. A gente teve dados realmente interessantes. Eu trouxe até alguns números aqui para apresentar. A gente soltou um vídeo essa semana
como a gente não está podendo fazer evento presencial e nada, a gente resolveu fazer um belo de um vídeo de 20 e poucos minutos, com muitas imagens e com a apresentação dos resultados que vale a pena conferir. É lá no www.confinabrasil.com. Tá? É um vídeo que está no YouTube da Scott Consultoria, super bacana, recomendo que o pessoal assista. É um vídeo que apresenta o projeto e todos os números e as análises feitas pelos analistas de mercado da Scott Consultoria. Bom, então quem quiser assistir a esse vídeo, basta entrar no www.confinabrasil.com, que lá vai ter vamos dizer assim, o resultado do trabalho que vocês fizeram. Mas só por curiosidade, quais os estados que a Scott passou? Quais foram os estados? Esse primeiro ano a gente focou no Brasil Central, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós visitamos mais ou menos o mesmo número de confinamentos dentro de cada um dos estados, um pouquinho a mais em um pouquinho a mais do outro, para outro. Mas, por exemplo, um número interessante, quando a gente olha do total da amostra, 35% do volume de gado está no estado de São Paulo e apenas 8% no estado do Mato Grosso do Sul, sendo que o número de visitas foi parecido, ou seja, isso indica que os confinamentos do Mato Grosso do Sul são confinamentos menores. São Paulo tem confinamentos maiores, assim como no Mato Grosso tem confinamentos maiores, em Goiás. Então, essa é uma primeira característica que a gente já pode falar e tirar essa conclusão. Outra coisa que a gente achou interessante, que metade dos confinamentos da amostra total começaram depois do ano de 2010. Agora, quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, 70% começou depois de 2010. Ou seja, é um estado que confina há menos tempo. O confinamento lá começou ou cresceu depois. Óbvio que você tem confinamentos. A gente foi visitar um confinamento e começou a confinar em 1965. Puta, essa expedição realmente vale a pena perder um tempo ou ganhar um tempo para acompanhar. Porque, além dos dados, a gente acompanhou o dia a dia do pecuarista, a paixão do pecuarista, está produzindo vários vídeos temáticos falando sobre sucessão familiar, gestão, tecnologia. Está realmente muito interessante. Um outro dado muito bacana que a gente conseguiu identificar, óbvio que a gente tem que fazer todas as ponderações quando a gente extrapola isso para o Brasil como um todo, mas dentro da nossa amostra, que é representativa, a gente teve um crescimento de 21,2% do volume geral do número de animais confinados comparando com 2019. E aí, uma outra coisa que a gente observou, em função da pandemia, muitos confinamentos acabaram esticando o início do confinamento, não começaram em março, abril, ou começaram em maio, junho, julho. Talvez isso explique um pouco essa oferta maior que a gente teve aí no meio de dezembro também. Esse é um outro dado interessante. Quando a gente compara estado por estado, o estado do Mato Grosso, por exemplo, cresceu somente 11%, e quando o estado de São Paulo cresceu 32%. Nossa, é muita coisa, né, Marco? É muita coisa, né? São Paulo hoje tem grandes confinamentos fazendo boitel. Uma outra coisa que a gente escutou falar também muito, que em função do cenário de taxa Selic, juros, poupança não está rendendo, teve muito investidor que acabou comprando gado e mandando gado para o confinamento como estratégia. Enfim, volta a ser uma reserva aí de dinheiro ou um investimento que vale a pena. Marco. Diga. É o seguinte, eu sei que tem números que não acabam mais e coisas muito interessantes que a gente poderia estar falando aqui durante horas. Mas televisão, você sabe como é que é, né? Já me deram o sinal lá, venceu. Mas você que está nos acompanhando, entre no site www.confinabrasil.com, que tem esses números que o Marco está falando e muitos outros números. Marco Túlio, eu vou te trazer mais vezes aqui para a gente conversar mais sobre a pecuária de corte. Eu desejo a você um 2021 e para toda a equipe da Scott Consultoria, essa fantástica equipe, um grande abraço. E mais uma vez, Marco, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa, ok?
Ok, nós que agradecemos mais uma vez, um excelente ano 2021 para toda a turma da TV Pai Eterno. E, de novo, Toninho, vale a pena, porque lá nessa análise a gente fala de nível de tecnologia, tamanho de confinamento, tipo de suplementação. Inclusive, o senhor dá uma fuçada lá e, se quiser, depois, num outro momento, marcar um horário maior para a gente falar, de repente trazer o próprio Alcides aqui, a gente está aberto. Um grande abraço. Tá bom. Falou, meu irmão. Muito obrigado, Marco. Grande abraço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: pensar é fácil, agir é difícil. Agora, agir conforme o que pensamos, isso ainda é o mais difícil. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa.